Olá, boa tarde, um bom domingo para você, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Estou chegando aqui na UCG TV para tabelar com um convidado muito especial. Posso dizer, vou conversar hoje com um vencedor, como jogador de futebol e como treinador. Esse ano ele viveu uma experiência que daqui de longe a gente torcia por ele, torcia pelo Santa Cruz, que saiu da 4ª divisão e voltou para a 3ª, que quebrou um jejum de muito tempo sem ganhar o campeonato estadual. Eu falo de Zé Teodoro, ex-jogador do Goiás, ex-jogador do São Paulo, também passagens pela seleção brasileira. Quem é Zé Teodoro? Boa tarde. Boa tarde, André. Satisfação estar aqui com vocês, né? Sem dúvida, é uma pessoa que gosta de desafio, né? Tem representado bem o nome do futebol goiano, o nome do estado lá fora. Estamos aí, como se diz o goiano, né, e o mineiro comendo pelas beiradas, né, tentando buscar uma alta afirmação cada dia, cada vez mais no futebol brasileiro e realizando bons trabalhos, né, tentando buscar aquilo que a gente gosta de melhorar o currículo, né, títulos, é o que a gente procura, e realizar trabalho para poder fazer da forma que nós fizemos aí em outras oportunidades e agora nesse ano que foi muito positivo. Você tem quantos anos? 48 anos. 48 anos. E nasceu em Goiás, né? Eu sou de Anápolis, né? Eu sou um goiano-baiano, né? Nasci em Anápolis, fui criado na Bahia e voltei para Goiânia, né? O seu pessoal é de que cidade? Santa Maria da Vitória. Seu pai, sua mãe? Família toda, os meus irmãos mais velhos, né? Eu sou goiano, Fernandinho, por exemplo, todos os jogadores que na família que jogaram nasceram na Bahia e os mais novos nasceram em Goiás. Você está entre os mais novos? Sou um dos mais novos. São quantos irmãos? São 9 irmãos. 9 irmãos. 9. Nessa escala você está em? Eu estou ali na rabeira ali embaixo, já tem os irmãos bem com mais idade, né? 50, 60 anos. Eu estou ali, sou o terceiro, né? O quarto ali de baixo para cima. É uma família que gosta de esportes, né? As duas artes que prevalecem na família, né? Futebol e comércio, né? Então quem terminou, parou de jogar, está mexendo com comércio, trabalhou com meu pai. Todos eles viveram, eu já tomei um rumo diferente. Eu deixei eles no comércio e saí pro futebol. Eu fiquei sabendo que você é bom nas duas. Eu acho que se eu pegar para trabalhar, para aprender, voltar novamente, ter um tempo necessário, eu acho que dá para realizar aí aquilo que é do dono da família, né? Eu me lembro do Fernandinho e do Gilson, foram jogadores. O Elvis foi jogador. Mas chegou a profissionalizar? Jogou no Santos, na Ponte Preta, não profissionalizou, né? Mas o Fernandinho profissionalizou, o Gilson Bonfim. O Adolfinho também jogou no Júnior do Goiás, o Adalto jogou também, e os outros só partiram para o comércio. De todos esses, qual jogava melhor? O Gilson Bonfim. Gilson Bonfim? Tinha uma escala, né? O Gilson Bonfim, depois o Fernandinho, acho que aí eu sou o terceiro deles, depois vem os outros, né? O maior sucesso foi o quê? Por causa de oportunidade? O sucesso eu acho que o mais importante é a determinação, né? Preparo a cabeça, eu fui formado dentro de uma família também, que eu tinha uma orientação dos meus irmãos mais velhos, como o próprio Fernandinho, que jogou no Vila, jogou com Pelé. Então eu tive uma boa orientação, uma boa formação, princípios, isso me ajudou muito. Agora, eu acho que o trabalho, a dedicação, e sempre acreditar, sempre procurar buscar os desafios, né, que a vida apresenta. Quem foi o Márcio Fleury na sua vida? Marcinho foi um que fez parte, né, dessa, não só minha, né, mas dessa formação aí toda do Goiás, da época nossa, uma época que praticamente estabilizou, deu uma estrutura para o clube, né? E o Marcinho foi um dos responsáveis que praticamente me lançou, né, no profissional. Eu comecei ali como gandula do Serra Dourada, como massagista, como roupeiro do Goiás, ajudava nas categorias de base. Eu tive 16 anos de clube, desde tampinha até profissional. Então o Marcinho foi importante essa formação. O Fernandinho, o mais velho dos jogadores, era do Vila Nova. Era. Vocês morando na Vila Nova. Com certeza. Aí eu fiquei sabendo que o Márcio Fleury foi lá e tirou vocês da Vila Nova e do Vila Nova. Já que todos não foi... imaginavam que os irmãos do Fernandinho fossem jogar no Vila.
Não, o Fernando, na época, ele é que foi o que direcionou, né? E nós perguntamos, ele achou melhor colocar no clube que tinha uma estrutura, uma condição, era mais organizado, e ele achava que a gente tinha potencial, que tinha que vencer, e vencia em qualquer lugar, mas ele achava que no Goiás a gente ia... Ele foi o responsável, Isso repercutiu na época? Não, não repercutiu muito não, mas naquela época, na base não tinha tanta... Mas mais tarde, né, quando a gente começou a despontar naqueles jogos preliminares do Estádio Olímpico da época e do Serra Dourada, foi aonde a gente começou a ser olhado de outra maneira. Então isso criou uma certa situação, até para ele, né, que jogava no Vila Nova. Mas foi eu acho que o Marcinho, no momento, também pelo olho clínico que ele tem, pela observação, ele viu que os meninos tinham potencial, que nós tínhamos potencial, por isso que a gente deu continuidade num clube que queira ou não queira, hoje também tem uma estrutura na base, né? Quem é o Joãozinho da bicicleta? O Joãozinho da Santiago? Joãozinho é um companheiro que praticamente aqui levou a gente, né? Que, como a gente tinha aquele negócio de chegar da Bahia aqui e não saber andar, conhecer nada, então o João também foi uma pessoa que... Ele que te levou no Goiás? Levava para treinar, ia junto, ele jogava também. Ia de bicicleta? Ia de bicicleta, ia de a pé. Isso eu contei para o Ailey Pinheiro uma vez, no primeiro contrato profissional, que eu fui muitas vezes preso no ônibus da HP, pela porta de trás. Você queria passar por baixo da catraca, o cobrador metia o pé. Você ia para o cara fechava. Quando abria, a gente não tinha condições de sair. Aí que ia lá pro final da Avenida Goiás, lavar o ônibus com aquelas vassouras Condor e tinha uma lata de sabão, né, com água e sabão, e aí depois liberava a gente ia embora para casa. Quer dizer, o começo foi difícil, não só para mim, mas o João teve uma participação importante, porque foi ele que nos ensinou, que nos mostrou, que nos deu coragem também para enfrentar naquela época, vinha a pé da Serrinha, vinha debaixo de chuva, na bicicleta. Quer dizer, várias situações a gente enfrentou. Era uma caminhada boa, né, Zé? Era uma caminhada, tudo tem que haver sacrifício, você tem que pagar o preço, né? E naquela época quando nós chegamos aqui, a gente tinha que se estabilizar aqui em Goiânia. E aí meu pai e meus irmãos, e nós sempre partimos para o futebol. Tínhamos potencial e nós fomos atrás disso, e esses amigos, companheiros de infância que nos ajudaram muito. Quando você começou no futebol, você se espelhava em quem? Você queria ser quem? Eu sempre observava as pessoas de caráter, de personalidade, o homem, né? O Zico, por exemplo, eu tinha meu irmão Fernando também foi uma pessoa que eu me espelhei muito pelo caráter, pelo comportamento, pelo profissional que ele era na época. Pra quem não sabe, o irmão do Zé, o Fernandinho, foi um ex-jogador do Vila Nova, jogador no Santos, jogou com o Pelé, né? Jogou com o Pelé no Santos, quer dizer, tem uma história, tem um passado. Não só ele, né? Muitos jogadores aqui em Goiás precisam ser lembrados. E isso é uma coisa que marcou. E o Zico também. Eu joguei com os principais jogadores que na época eu gostava de sentar na mesa para aprender. Gostava de sentar com o Falcão, com o Dario, com o Oscar. Qual foi a sua primeira posição? Rapaz, a minha posição foi atacante, né? Eu era ponta direita, depois eu fui para o meio. Na verdade, eu era um coringa no Goiás. Jogava em todas as posições, então isso me ajudou muito. Ser um jogador versátil, né, como o Cafu foi, como outros jogadores fizeram passaram por essa situação. Começou lá na frente, foi recuando? Fui recuando. Fui para volante, mas o tamanho não ajudava, e fui para lateral direito, e ali eu gostei, me adaptei, eu tinha uma condição física, uma resistência física muito boa, era corajoso, eu já era moderno, já era um ala naquela época, né? Talvez hoje, no futebol de hoje, se eu começasse hoje, talvez teria até uma condição, um sucesso maior. Mas já era ousado, já gostava de atacar, já não atendia muito Paulo Gonçalves na época. Pedia para não passar do meio campo, né? Você já passava? No treino eu ficava, mas no jogo eu já passava, né? Já passava até na frente do Cacau, que a gente tinha um entrosamento, né? Então tinha uma turma boa na época, o Casalberto, Gilson Jada, Cacau, Luvanor, né? Essa turma que nós praticamente fizemos um sentimento de clube, de companheirismo, de amizade. Todo mundo se revelou e hoje deu a estrutura que o Goiás tem. Foram quantos anos nessa primeira etapa no Goiás? Como profissional, uns 5 anos, né? 5 anos. Eu com 17 anos fui profissionalizado. Com 17 anos? Qual foi o seu primeiro jogo?
Primeiro jogo meu, eu lembro que eu joguei em Tumbiara. No jogo lá em Tumbiara eu joguei como meia, né? Ali foi o pontapé, foi o início. Foi contra o Itumbiara ou contra o Nacional na época? Não, contra o Nacional, eu não Contra o sei. Nacional, Não, na época tinha o Nacional, eu né? acho que foi Itumbiara. Itumbiara. Tinha os dois, né? Era Itumbiara. E foram quantos títulos nesse período? Eu ganhei do título de 81, 83, né? Fomos vice-campeão uma vez contra o Vila. Eu sei que eu tive uma carreira muito vitoriosa na base, desde o Tampinha de Leite, infantil, juvenil, júnior, e também no profissional pelo Goiás. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre os outros clubes, sobre a seleção brasileira e também a sua carreira como técnico, que está sendo muito vitoriosa, com vários títulos que você já conquistou, inclusive esse ano no Nordeste, e o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Que eu penso o seguinte, Série B, C e D, tem 4 campeões cada divisão dessa. Os times que sobem, eles são... É um título subir, né? É um título subir, com certeza. Temos um quadro aqui no nosso programa, Zé, se joga ou não no seu time. Vou apresentar pessoas, lógico, são pessoas estrategicamente escolhidas, fizeram parte da sua vida, positiva ou negativamente, isso aí é você que vai dizer. Você vai dizer se joga ou não no seu time. Vamos ao primeiro nome. Cilinho. Joga no meu time. Daqui a pouco você vai explicar. E o próximo? Miller. Joga no meu time. Daqui a pouco você vai responder por quê aqui no Tabelando. E ainda hoje, Zé Teodoro vai responder a pergunta na marca do pênalti. É a pergunta mais salgada do programa. Só que o Zé não vai ficar sabendo agora. Mas você aí em casa já sabe qual é. Confira aí. Você tem vários títulos e reconhecimento no Nordeste. O que você precisa fazer para ser reconhecido no seu estado? Daqui a pouco, Zé Teodoro na marca do pênalti. Agora é hora, oi de alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte, 3A, o melhor que há. Nosso programa tem o apoio do Shopping do Escritório. Precisou de móveis para o seu escritório? Dá uma ligadinha lá, converse com o Marco Antônio e com toda a sua equipe. O móvel, na medida que você precisa, do jeito que você quer, com qualidade e com preço baixo, porque o Shopping do Escritório fabrica e tem também a entrega mais rápida de Goiânia. Zé Teodoro, você disse no bloco passado que o Cilinho joga no seu time. Por quê? Ele foi o responsável, né, da minha ida para o clube, como São Paulo na época. Eu caí no clube certo, no momento certo e na hora certa. E acho que ele mandou observar uns 4, 5 jogos para descobrir o meu comportamento, como é que eu fora do campo, na família, dentro do campo. Uns 4, 5 jogos, a maneira de atuar. Então ele pediu a minha contratação, nem tanto só por isso, mas também pelo conhecimento, por ser um treinador que eu praticamente tirei muita coisa positiva, principalmente nas modificações, no intervalo, no trabalho do emocional, psicológico, na motivação. Então, quer dizer, ele realmente era detalhista, ele era estrategista, inteligente, observador. Então, isso logicamente, eu tinha uma caderneta, eu pegava e anotava, né? Não, você usa hoje? Eu eu olho sempre lá para ver, nos momentos mais difíceis, às vezes relembrar alguns trabalhos, algumas coisas, do Tele, do Cilinho, de vários, Casalberto Silva, do Pepe, vários treinadores que eu trabalhei. Até aproveitando sobre essa questão do São Paulo, como é que foi a sua saída do Goiás? Eu fui negociado. Foi negociado. 350 milhões de cruzeiros, parece que foi, né? Na época eu fui para resolver a situação, o Ailê estava em São Paulo, e eu na época eu tinha pedido que estava no momento de sair, o Ailê pediu para me esperar, porque tinha algumas coisas, mas ele ia me colocar no clube
E com certeza eu esperei, achei que caí no momento, na escolha certa. Quais outras propostas você teve? Não, teve Flamengo, teve Grêmio, né? O Flamengo por empréstimo, o Grêmio também, tinha o interior de São Paulo, tinha clube. Mas ele achou melhor uma proposta e acho que ele, na parte em definitivo, e nesse ponto aí eu tenho que agradecer pela maneira, a forma de administrar, né? Ele realmente foi importante porque me colocou, deu uma certa estrutura para o clube, foi uma venda que também me ajudou, foi importante eu ter saído na hora e ter abrido mão de um monte de coisa para poder ter o sucesso e chegar no clube que todo mundo queria jogar na época, que era o São Paulo. Eu devo muito ao Goiás, né? E ao Ailê também, porque da forma que ele administra, eu acho que até hoje, eu acho que o Goiás só está nessa situação porque tem uma família Pinheiro dentro, que o dia que acabar, o dia que sair, eu acho que a situação vai ficar complicada. Eles estão falando de sair, diz que não ficam mais. Eu acho que o futebol, o Goiás não fica sem a família, eu acho que a família Pinheiro é a razão do clube, né? Eu acho que o dia que ela sair, eu não sei se... Eu acho que eu não, ainda não tive a oportunidade de trabalhar no Goiás, né? Lógico, eu acho até difícil, né? Não sei. Mas eu acredito que seria fazer um esforço para alguém da família continuar, né? Não desmerecendo as pessoas também que estão concorrendo, estão brigando, porque também têm capacidade e competência. Mas eu acho que a família Pinheiro, ela tem ali um vínculo que eu acho muito difícil apagar essa imagem. Você disse que o Miller joga no seu time. Foi um grande amigo seu? Amigo, companheiro, 3 anos de quarto, né? E ajudei muito, orientei muito, fiz o máximo, né? E era um jogador que a gente jogava em função da velocidade dele, da força dele, da inteligência, da melhoria dele, que ele teve, melhorou, amadureceu muito na época. E com certeza eu me entendia muito com ele, como me entendia muito com o Cacau e o Carlos Alberto do lado direito. No São Paulo eu entendia com o Miller e com o Silas. Então praticamente a gente não precisava nem olhar, a gente já colocava a bola no ponto certo. É o que acontecia com o Cacau e o Carlos Alberto aqui no Goiás. Então ele, pela maneira dele jogar, facilitou também, porque eu passei a enxergar o jogo lá na frente. Ou seja, enxergar o ponto futuro, né? Então eu não passei a jogar com a cabeça baixa e realizar, não. Passei a colocar a bola no ponto. E ele era um jogador que tinha velocidade, o Careca, o Silas. Me ajudou muito nessa época. Eu colhi algumas informações e algumas reportagens. Por exemplo, tem essa reportagem da revista Placar. Peço para colocar aqui na tela. Olha só, o Carrapato do Morumbi. Era essa reportagem aí, ó. Em relação à sua participação. Ali na reportagem diz que você batia um pouquinho, que você chegava junto. Era mais ou menos assim, Zé? Não, eu era um jogador muito aplicado, muito dedicado. Agora eu era um jogador corajoso, valente, né? Mas eu marcava, eu tinha uma forte também, era a marcação. Eu não era na definição no cruzamento, eu tinha um pouco de deficiência, mas chegava muitas vezes na zona de definição. Agora, que eu era chato, enjoado, sem dúvida, os pontos não gostavam de jogar comigo, porque eu jogava sério, duro, eu era muito concentrado, né, para jogar, né? Eu era, no vestiário, quando eu entrava, eu adotava, se eu falo hoje na minha forma, eu era como o Mike Tyson entrava para, né, num poder de concentração. Eu aprendi isso também, depois que o Fernando me falou do Pelé, eu passei a mentalizar isso antes dos jogos. Então eu comecei a viver aquilo que o Pelé, peguei isso do meu irmão, né? O Pelé fazia isso, a concentração antes do jogo. Quer dizer, eu parava, ninguém falava comigo na mesa de massagem, eu colocava uma toalha no rosto e imaginava o jogo todo. Então, quer dizer, eu entrava, terminava o jogo, quer dizer, eu transformava, eu era um jogador diferente no vestiário. Dentro do jogo eu era diferente. Agora, era líder, era um auxiliar técnico do treinador dentro do campo, falava muito, orientava, enxergava, por isso que acabei virando treinador. Vamos ver se você lembra dessas 4 pessoas aqui, ó. Aliás, lembrar de 3, né? Porque você é uma delas. Vamos ver esse quarteto aí, ó. O Márcio hoje treinador, Márcio, volante, né? Nelson, também é treinador da base. E Bernardo, que é empresário, né? Treinador só tem eu e o Nelson e o Márcio Araújo. Quer dizer, tudo jogador formado. Essa era o volante, né? 2 volantes e os 2 laterais. Era os coadjuvantes do São Paulo. Nós nunca fomos craque, mas a gente jogava pro time. É esse o cuidado que a gente tem hoje como treinador.
Nós não éramos os jogadores que resolvia, que era diferenciado. Não, mas a gente era aplicado, era regular. Então esses 4 jogadores aí tinham uma regularidade muito grande e jogava pro time. O que significou para você conquistar um campeonato brasileiro? Eu conquistei os dos campeonatos brasileiros, 2 pelo São Paulo, né? Para mim foi o que me alavancou, me jogou para conquistar, para buscar o objetivo de sonhar com a seleção brasileira. Eu falo sempre, o grupo que eu trabalho, o homem, o profissional, ele tem que sonhar, ele tem que ter ambição. E precisa acreditar, né? Precisa, e logicamente, trabalhar, pegar firme. E isso eu acho que foi importante nas conquistas. Representou muito porque fiz uma história, deixei história, né? E isso é coisa que eu me satisfazia, sentia bem. O outro campeonato brasileiro foi o de 1991. Tá aí. E você tá ali em cima, ali, né? Essa foi uma situação diferente, né? Com o Telê. Com o Telê. Na final do campeonato, eu estava no banco uns 4, 5 jogos. E um dia eu liguei aqui para Goiânia, falando com o Fernando, meu irmão, falei, vocês podem esperar que eu vou jogar a final. Não sei o que vai acontecer, mas que eu vou jogar a final, vou. Eu vou chegar, eu vou jogar a final. E eu estava no banco, eu e o Ricardo Rocha. Sei que a gente estava no banco, estava voltando uma artroscopia do joelho, mas aí o Telê não me colocava, né? Quem estava de titular era o Cafu. Era o Cafu. Aconteceu que o Erivelto machucou, quebrou o dedo no jogo, e aí ele tinha 5 opções de colocar, tinha 5 alternativas. E eu só sei que esse dia parece que o Telê teve a humildade de reunir com 5 jogadores, né? E perguntar para saber, eu tenho 5, estou em dúvida, eu tenho 5 opções para começar o jogo. Aí o pessoal falou, bota o Zé. Aí botaram o Cafu na ponta esquerda, me botaram na lateral direita, aí nós ganhamos o título, que das outras 2 vezes, contra o Vasco e contra o Corinthians, que nós fomos vice-campeão, eu não estava e não estava o Ricardo Rocha. Aí ele, até quando mais a imprensa falava, mais ele não me colocava, nem eu nem o Ricardo. Aí nesse dia ele teve a humildade de conversar, chamar 5 jogadores, e aí acabou de eu, falei, eu tinha que entrar na final para jogar. E aí joguei e a gente foi campeão, e acho que naquela época o Telê tinha um problema de não ganhar título, não era pé frio, não sei o que. Eu falei, não, aqui, mas com nós aqui, a gente esquenta o pé dele. Você disputou quantas finais de brasileiro? Eu disputei 4 finais. 4 finais, ganhou 2. Vice uma vez, ganhei 2, fui vice. Nas outras duas. 2. Outras 2. E 3 isso tudo um período muito curto de tempo, né? 7 anos de clube. Em 7 anos, disputei 7 4 títulos. finais. Ganhei 5 títulos. Ganhou 5 títulos. 3 títulos. paulistas, 2 brasileiros, e perdi 2 brasileiros, né? 2 brasileiros. Durante essa década de 80 até 91, né? Aí eu saí em 91, eu mesmo. Foi outro erro que eu achei que era o momento de sair, porque eu tinha uma porcentagem, ia pegar o passe, aquele negócio da Lei Pelé. E achei que se eu tivesse continuado no São Paulo, talvez eu teria passado num processo do trabalho de base, trabalhar na base, depois pegar o profissional, talvez seria o mesmo caminho do Muricy. Aí viria mais, que eu parei e já fui trabalhar logo com um profissional, né? Na época que até o governador, na época que outro também, o João Cocá, que é amigo da gente, tinha na época, fez o convite, eu fui para Jataiense. Para Jataiense. Foi ali também a oportunidade sua carreira como técnico. Começou como técnico. Daqui a pouco, depois do intervalo, vou querer saber de você se essas 2 pessoas jogam no seu time. Vamos à primeira. Hélio dos Anjos. Joga no meu time. Próximo. Adson Batista. Joga no meu time. Daqui a pouco ele vai explicar por quê. E ainda hoje, Zé Teodoro vai responder a pergunta na marca do pênalti, que você em casa está sabendo qual é. Você tem vários títulos e reconhecimento no Nordeste. O que você precisa fazer para ser reconhecido no seu estado? Daqui a pouco, Zé Teodoro na marca do pênalti. Agora é hora, oi de alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte, 3A.
o melhor que há. De volta, tabelando com Zé Teodoro, técnico do Santa Cruz, ou não é do Santa Cruz? Daqui a pouco ele vai falar sobre esse assunto. Você disse no bloco passado que o Hélio dos Anjos joga no seu time, e esse ano vocês tiveram um combate lá no Campeonato Pernambucano, um combate emocionante, né? Foi, com certeza tentei de todas as formas. O Hélio já teve passagem muito positiva, não só aqui, mas no futebol lá também, futebol cearense, pernambucano, conquistou títulos e ele eu tiro o chapéu, ou seja, eu jogo no meu time porque na época que, pelo profissional, pela maneira, pela forma dele trabalhar e por ele ter batido de frente, ou seja, ter segurado as pontas na época que eu passei um momento difícil no Goiás aqui e ele era o treinador. E desde aquela época ele me mostrou personalidade, caráter e ser um treinador que realmente eu até peguei essa coisa, porque isso passa de treinador para jogador, e ele foi importante. Isso aí foi em 95? Foi na época que parece que o Goiás vivia um momento de resultados e a torcida começava a pegar no meu pé, e eu bem, e ele sabia que o problema não... E ele falava, não, você vai continuar jogando, né? E ele realmente me dava toda a confiança, que isso é o que ele realmente como treinador passa, realizou. É normal do treinador hoje ter altos, bons trabalhos e às vezes não conquista resultado em outros trabalhos, mas ele mais uma vez aqui agora com mais tempo, às vezes até uma casa mais arrumada, que pegou o Atlético, sem dúvida está realizando um grande trabalho e já provou em tudo quanto é lugar que é um treinador que conhece do mercado, a gente fala do riscado, né? E sabe, é um treinador de chegada, né? Ganhar dele esse ano lá não foi fácil, né? É difícil. O Hélio, você provoca, você cria situações. Eu soltei lá na imprensa que gostaria de pegar o Sport na final. E depois aí entrei, fiz um outro comentário, ele não gostou. Disse que ele é favorito? Que ele não, eu falei que era o Atlético que era o favorito. E na época eu tinha falado que o Sport era o favorito. E aí ele já não gostou, aí eu, logicamente, eu fiz a coisa... Não estou entendendo o que é, não. Mas é jogo de estratégia, eu falei que eu queria pegar porque eu via a estabilidade, a irregularidade do time, né? E ele estava vivendo um momento lá de encaixe de jogadores, recuperando trabalho e tal, vinha de outro treinador, então você sabe que ali, até você organizar é difícil. Você acabou jogando uma pressão para cima do Sport, né? Eu, pela folha que tinha, pela estrutura, pela condição que tinha, eu tinha um time mais limitado, né? Então eu tive que usar, e isso deu certo, né? Mas ele não ficou muito satisfeito, mas eu tenho uma amizade, tenho um carinho muito especial pelo Hélio. O Hélio é um cara que eu troco informação com ele, converso, pergunto sobre o clube, sobre determinado jogador. Então a gente, entre os treinadores, a gente conversa muito. E o Adson Batista? O Adson foi meu jogador, né? Foi meu jogador, depois... Ele era um zagueiro bom? Ele era líder, era jogador, capitão, era um jogador, não vou dizer que era um fera não, mas era um jogador médio, mas hoje ele aprendeu, viveu e tá no meio, trabalhei com ele agora time? No Anápolis, né? Ele hoje está bem, hoje amadureceu, está muito bem dentro dessa função que não é fácil. E ele tem mostrado no futebol goiano que ele conhece, que ele enxerga, entende de todos os segmentos aí dessa situação toda que envolve comissão, jogador, contratação. Então ele se revelou aí, está revelando como um grande dirigente. Eu acho que tem muito a crescer, mas ele tem potencial. Você não ficou chateado da maneira que você saiu do Atlético, não? Até porque na época você poupou jogadores numa Copa do Brasil contra o São Caetano, se não me engano jogou lá em Ribeirão Preto contra o São Caetano, e tinha uma semifinal de Campeonato Goiano contra o Itumbiara, e acabou desclassificando da Copa do Brasil e perdendo também a vaga na final. E o seu trabalho só estava começando. O que você achou daquelas saídas, Zé? Não, eu achei que talvez se a gente desse continuidade, sem dúvida as coisas poderiam ter acontecido, mas a diretoria achou e achei também que a minha missão era levar o time para a Série C.
Quando eu fui contratado, o Watson falou, Zé, nós não queremos Copa do Brasil, nós vamos chegar até onde tem que chegar. E Campeonato Goiano, nós queremos a vaga da Série C. Então esse foi o desafio, foi o projeto. E eu, logicamente, trabalhei por objetivo. Falei, não, então, só que como eu sou ambicioso, eu falei, não, eu vou brigar na Copa do Brasil, como passamos algumas fases, vou brigar pelo título, mas eu vou classificar entre os 4 para dar a vaga. Tivemos algumas situações... Você não arrepende daquela estratégia, não? De ter colocado não, eu não arrependo de nada que eu tenho feito, né? Eu posso errar, mas eu assumo. Eu sou diferente de alguns treinadores, eu não sei como é que eles conduzem. Então vamos mudar a pergunta. Responsabilidade, errei, eu assumo que eu errei, e eu não sou de transferir responsabilidade. Falei no momento que às vezes teve alguns jogadores que, no momento que eu peguei, a equipe não era minha, o preparador físico não era meu. O trabalho que tinha feito foi feito lá atrás. Quando nós chegamos na reta decisiva, o time já não tinha força, já não tinha perna, já não tinha, quer dizer, não, o trabalho que foi feito, o rapaz é bom profissional, mas eu acho que os picos que foram acrescentados não foram o essencial para chegar numa decisão final do Campeonato Goiano, nem da Copa do Brasil e nem para conquistar. Então isso eu achei que eu vim sozinho, eu não trouxe a minha equipe. Então eu peguei a equipe, o Watson falou, ó, tem um pessoal daqui, eu só trouxe o Márcio Goiano, que foi meu auxiliar, né? Que depois saiu. Então isso aí também a gente teve que mudar. Quer dizer, eu não vim com a minha equipe, eu não montei um trabalho. Foi pegar um bonde andando. Quando eu peguei o bonde andando, eu tinha que conhecer ele. E errar ou acertar, como eu errei nessa de poupar e deixar. Mas se eu não poupasse, talvez eu ia ter encontrar problemas de contusões, como encontrou na frente. O elenco não era grande, eu não podia contratar mais. Então essa é outra situação que eu enfrentei e o Watson sabe disso. Agora eu não vou agradar todo mundo, né? Eu tenho uma forma de trabalhar, eu vou seguir sempre pelo caminho que eu acho que é o certo. E eu sou criterioso, eu gosto das coisas certas e acho que hoje o Atlético está nessa situação porque a gente deixou algum legado, deixou alguma coisa. Eu, o Mauro, o Arthur, né? Então acho que o Atlético, os dirigentes viram que precisava tirar o amador dali, levar lá para Tele Goiás. Precisava mudar o portão, nós tínhamos, né? Fazer a sala de imprensa no lugar, isolar a concentração de algumas coisas. Quer dizer, muita coisa foi feita. E hoje parece que já tem, o time está com outra estrutura. Eu quero até visitar, né? Eu gosto do Atlético, do Vila, do Goiás. Eu venho aqui, eu tenho contato, porque eu preciso ver se tem jogador, quem pode ser liberado, quem pode emprestar. Se for lá, você vai ficar surpreso. Com certeza. A cada dia eles arrumam alguma coisa nova lá. E só melhorando a estrutura, né? Essa manutenção, a manutenção na Série A, com essa ajuda financeira e com as pessoas que tem lá por trás, que você sabe que tem conhecimento, tem condições, e o Atlético, sem dúvida, hoje está muito bem administrado, tem uma equipe muito boa, e acho que o Vila e o Atlético precisam caminhar nesse pensamento aí. Agora, mudando de assunto, olha a foto que a produção arrumou aqui, sua, ó. Não sei onde eles acharam essa foto, você com um monte de dinheiro na mão. Isso aí era o presidente da caixinha, né? Eu tocava praticamente o clube, né? No aspecto de multa, de venda de camisa, ações, dólar, mercado financeiro, quer dizer, eu era depois aí o Raí passou para mim, do Oscar veio lá de cima, né? E eu tomei conta, só que eu era chamado como tio Patinhas do Morumbi, seu nonô naquela época, que era seguro, econômico. Todo mundo trocava de carro e eu ficava com o carro, era branco, o carro ficou bege. Mas eu preocupava em investir aqui em Goiânia, ajudar a família. Eles chamavam de pão duro? Chamava, todo mundo, sempre, até hoje, né? Hoje eu tô mais solto, tô mais mão aberta. Mas tem que pensar no futuro, né? Eu acho que eu segui uma linha que eu acho que deu, graças a Deus, deu resultado. E eu tô orientando meus atletas, meus jogadores, as pessoas que estão começando, porque eu obtive esse sucesso, né? Eu consegui essa estabilidade, né? Então eu acho que isso é importante. E desde do início eu vi algumas matérias na revista Placar falando sobre esse seu lado de investidor, de um jogador bastante aplicado, mas também fora de campo, de uma pessoa que sabia aplicar o dinheiro, né? Já teve o Arroz Bonfim, já teve de tudo, né? Teve, é lógico, meu pai, meu irmão, né? Meus irmãos, Fernando como economista, jogou, mas formou dentro do comércio. E meu pai era a maneira de investir, de comprar, no momento que quando a pessoa estava apertada, ele ligava, aí comecei a fazer as vontades,
investir aqui, investir no norte, investir nas coisas. Então, eu fui muito bem orientado, acho que eu investi bem, segurei, guardei e consegui agradecer a todos eles, a minha família, né, as pessoas, o clube, todos os clubes que eu passei, que logicamente eu era muito determinado, muito dedicado, muito aplicado e com isso eu venci como jogador. Vamos aqui a pergunta dos internautas, aqui na tela, ó. Pessoal mandando os recados pelo Facebook e também pelo Twitter. Aqui, ó. Olha só, esse aí é torcedor do esporte. Você pensa em trabalhar em um clube grande do futebol de Pernambuco, quer dizer, o único clube grande, o esporte? Aí ele já aproveitou para... eu não é a primeira vez. Eu trabalhei no Náutico, fui campeão em Pernambuco em 2004. Trabalhei no esporte, onde numa passagem rápida que eu acho que vinha do Adilson Batista, depois Heriberto, e eu peguei a situação um pouco complicada. Hoje não, né? Hoje... Eu acho que depois do trabalho do Náutico que eu fiz, depois do Santa Cruz, eu acho que aí já praticamente a gente vê a possibilidade de, quem sabe, um dia, ou quem sabe, né, voltar a trabalhar no esporte, no Náutico, que a gente já demonstrou que tem condições e que ele sabe que o trabalho... O Náutico te convidou esse ano? Eu tive uma proposta do Náutico e do esporte também. Do esporte também? Dos dois clubes, Eu não podia largar, abandonar o Santa Cruz no momento. Foi em que situação? Logo depois terminou o campeonato pernambucano. Já te fizeram a proposta? Tinha a proposta do esporte e também depois, a do Náutico também foi em seguida, porque depois da derrota de 4-0 para a Portuguesa... Eles trocaram, aí aquela situação toda, eu acho que no momento eu ajudei o treinador, que era o Valdemar, que eu achei, até falei pro dirigente, que espera dar um tempo, que tinha tal, e eu não podia sair, que eu acho que tinha que apostar no trabalho. E a mesma coisa com o Mazola, que era o Mazola que estava saindo e estávamos conversando. Tudo financeiramente era bem superior, mas eu tinha um vínculo com os jogadores, tinha um compromisso com os dirigentes, com a torcida e com o Sandro que me trouxe. E aquela hora, o momento vem lá de cima, né? Você fala, eu vou deixar o dinheiro, eu vou partir por esse lado para ver. A minha vida foi feita assim, desafio de arriscar, eu gosto de arriscar e achei que um desafio você tem que, se der certo, bem, se não der certo, eu tentei e deu certo. Agora eu quero ver nessa pergunta, o que você vai responder, ó? O Lúcio Fernandes, Zé Teodoro, se a proposta salarial te agradasse, você treinaria o Vila Nova na fase em que ele se encontra? Eu não falo só para o Vila Nova, mas eu falo para clubes que, se realmente montar, fazer um projeto, eu sou um treinador que gosto. Que está aberto ao diálogo. Estou aberto ao diálogo e, sem dúvida, ver o que realmente, qual o objetivo do clube, né, trabalhar em buscar essas alternativas. Você já recebeu proposta do Vila Nova? Agora não, mas tive uma sondagem no momento, me parece, antes do Hélio dos Anjos. Um negócio lá. Foi esse ano? Foi esse ano. Eu também agradeci, mas eu não poderia sair, não tinha condições de sair de Santa Cruz. Outro recado é da Virgínia Furtado. Zé Teodoro, para você o que deve ser feito em relação a jogadores indisciplinados, como tomar cerveja dentro das dependências do clube? A Virgínia está fazendo essa pergunta porque teve um caso desse esse ano no Vila Nova. Como é que você trata a indisciplina? Eu acho que aí vai muito da conduta, do comportamento e do comando, né? Eu acho que as coisas têm que ser... Eu falo assim porque eu gosto de resolver as coisas lá dentro. Então as coisas, quando estão erradas, você tem que tomar as decisões e você não pode depois transferir e jogar ela para a repercussão da torcida, da imprensa. Eu acho que as coisas têm que ser resolvidas no momento que acontece. Então tudo, no momento quando tem resultado é uma situação, quando não tem resultado é outra. Mas eu acho que primeiro é inadmissível acontecer uma situação dessa. Eu não sei se faltou, se teve algum problema. Eu conheço o Roberto e sei que ele é enjoado, é um cara, uma minha característica também. Mas eu acho que tem que tomar, tem que ser contundente, tem que realmente, eles sabem dos direitos e deveres. Foram jogadores que estavam treinando à parte, eles estavam afastados. Pois é, né? É uma outra situação. Eu já não gosto de botar jogador para treinar à parte. Isso é uma coisa que, queira ou não queira, isso reflete dentro do trabalho com os outros jogadores. Nem em horário separado e nem dentro do clube, no mesmo horário. Isso é uma situação que eu como profissional, o cara não gostaria. encontra no corredor, no estacionamento, vira o tititi, né? Os jogadores são muito, se você mexer com um, você ofende o outro. Se você muda um treinador, até um preparador físico,
Quer dizer, as mudanças, até você ter mais ou menos, imprimir a sua filosofia, o seu trabalho, conhecer cada jogador, você precisa de tempo. Então eu acho que as mudanças constantes, a situação financeira, essa situação aí de deixar jogadores treinando à parte e os outros estão nos planos, outros estão. Isso aí é uma coisa que também contribuiu para um sucesso. Daqui a pouco, o último bloco do programa e a resposta do Zé Teodoro para a pergunta na marca do pênalti. Você tem vários títulos e reconhecimento no Nordeste. O que você precisa fazer para ser reconhecido no seu estado? Daqui a pouco, Zé Teodoro na marca. Se ligue no Mais Esportes. De segunda a sexta, meio-dia, Mais Esportes Nacional. Com tudo o que acontece no futebol brasileiro. Às 7h15 da noite, o Mais Esportes Local. Informações e o debate sobre as novidades do futebol goiano. E aos domingos, a partir de 8h30 da noite, você não perde nenhum lance dos jogos do final de semana. Pratique Mais Esportes. Na UCG TV você vê mais e melhor. Agora é hora, oi de alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. Vamos para o último bloco, tabelando com Zé Teodoro. Zé Teodoro, antes da pergunta na marca do pênalti, você será o treinador do Santa Cruz em 2012? Está bem encaminhado, né? Eu acho que a gente tem alguns detalhes para ser, que a gente colocou e devo voltar no início do mês para ter uma conversa definitiva para se ajustar em alguns pontos, algumas exigências que nós precisamos montar um time que seja superior a esse que nós montamos, condições de trabalho, é lógico que alguma situação de melhoria que eu prezo, eu observo, eu gosto de ajudar muitas pessoas que trabalham comigo lá, comissão técnica. Os jogadores, logicamente, vão viver dentro de uma realidade de pés no chão, porque o clube vai pagar em dia, mas vai pagar dentro da realidade. E é o investimento, né? Eu acho que eu não posso dar continuidade no trabalho se não for um investimento maior do que o do passado. Então a gente tem que ousar, né? Eu sempre fui ousado e acho que o dirigente e o clube precisam, nesse momento, eu acredito que até ficar devendo para poder a torcida pagar. Eu acho que a torcida do Santa Cruz, uma torcida do Vila Nova, você não pode ter receio de montar time, porque ela exige time de chegada, time competitivo. Então, por isso que eu acho que é uma coisa ainda vai ser, mas está bem encaminhado, 90% já está conversado, a não ser que de uma hora para outra apareça aí uma coisa muito extraordinária, né? Uma proposta de uma condição melhor, maior, para ficar bem mais perto da família, aí tudo bem. Agora você está na marca do pênalti. Vamos à pergunta. Você tem vários títulos e reconhecimento no Nordeste. O que você precisa fazer para ser reconhecido no seu estado, como técnico de futebol? Eu acho que a princípio eu tenho que ser campeão brasileiro pelo Atlético, pelo Goiás ou pelo Vila, né? Ou ser campeão goiano. Eu tenho chegado, já cheguei 3 vezes, né? Pela Jataiense, pelo Itumbiara e pelo Atlético. Eu acho que a oportunidade é deixar a gente trabalhar. A gente sabe que não é fácil, né? Quem é daqui, a cobrança, a exigência, os amigos, a família, o dia a dia, a responsabilidade da gente cresce. Mas eu sempre, como gostei de responsabilidade, eu não tenho medo do desafio. E acho que eu ainda vou ser campeão goiano e vou ser campeão brasileiro aqui em Goiás. Eu acho que eu sou um treinador que eu tô hoje numa situação bem melhor do que quando comecei. E acho que o meu caminho é diferente dos outros. Existem treinadores que já chegam logo lá em cima, né? Nos times grandes. E aí voltam para trabalhar na B. Eu acho que eu vou galgando o espaço. Eu acho que quando eu vou chegar para ficar. E sem dúvida eu já estou tendo um currículo
que é importante, que alguns treinadores no Brasil não têm, que é títulos, né? E eu estou fazendo o meu currículo já tenho um mercado bom em São Paulo. Você é campeão cearense? Cearense, pelo Ceará e pelo Fortaleza. Ganhou nos dois. Fui vice também pelo Ceará com o Fortaleza. Campeão pernambucano pelo Náutico e pelo Santa Cruz. 4 títulos importantes, campeonatos difíceis, né? Campeonato difícil. Campeonatos muito difíceis. difícil. Você acha que o treinador de fora, treinador que não é de Goiás, o pessoal tem mais paciência? Eu acho que a paciência é resultado, né? Quando você faz bom trabalho, tem resultado, a paciência ainda eu acho que crítica, elogio, isso está dentro da vida de um trabalho do treinador, mas eu acho que já estão começando a entender que precisa segurar o pessoal do clube, precisa trazer um treinador mais tempo, porque senão o rombo é grande, né? Se você ficar trocando, se você ficar mudando... Pagando multa... Você muda a filosofia, você muda a preparação física, você muda a parte técnica, tática, você paga, já começa a abrir dívida, você tem que se mandar um caminhão embora, trazer, outro treinador vai trazer as pessoas, outros jogadores. Então, eu acho que é necessário dar tempo para o treinador. Eu acredito ainda que o treinador tem que ficar 2, 3, 4 anos no clube. Você é técnico há quanto tempo? Eu tenho o quê? 15 anos, né? 15 anos. Parei de jogar e já comecei. Nesses 15 anos, o Goiás já te procurou para ser treinador? Eu tive agora uma sondagem do Goiás, né? Foi feita uma proposta. E essa proposta eu até pedi menos do que vinha Renato Gaúcho e Mauro Fernandes. Mas assim, mesmo assim ainda não ficou. Quer dizer, eu vinha bem inferior aos 2 treinadores, Mauro Fernandes e Renato Gaúcho. Isso aí foi quando? Agora. Antes da entrada do treinador. Acho que a proposta minha ficou um pouco fora e eles trouxeram um outro treinador do Henderson agora. Do Henderson? Eu fui sondado se eu sairia, como eu sou daqui, minhas coisas é aqui, a família, meus negócios é aqui. Aí você topava? Eu falei assim, olha, eu vou nessa condição, eu tinha uma equipe ia trazer, né, o auxiliar preparador físico, mas eu já tinha aí algumas pessoas que eu conhecia, né, que é o Vladimir, o Nilton, o menino era o gerente de futebol, o diretor de futebol. O Kleber? Kleber, como também no Vila Nova, né, eu também já conheço a comissão técnica toda. Essa proposta sua foi na época do Kleber Guerra? Foi na época do Kleber Guerra. Não, mas não foi com o Kleber, foi com outro dirigente. Um empresário com um dirigente. Certo. Eu não lembro o nome do dirigente, mas é o que parece que está aqui. Pelo Goiás, você abandonaria o projeto Santa Cruz? Pelo futebol goiano, né? Você quer dizer? Futebol pelo Vila Atlético Goiás? Não, uma coisa que eu ia... Se você não aceitou, por exemplo, ir para o esporte, recebeu proposta do Vila, recebeu proposta de... Foram quantas propostas? Eu tive 11 propostas. 11 propostas. A do Goiás você aceitaria? Olha, em termos financeiros, pela proposta que eu fiz, era bem superior ao que eu ganhava, a condição que eu tinha lá, né? Certo. Na realidade, no momento que o Goiás estava, o que o Vila estava, era a vontade que eu tinha de pegar. Porque eu achava que eu tinha condições de reverter a situação como o menino reverteu. Por isso que eu achei, bom, se acontecer, eu vou estar perto de casa, perto das minhas coisas, administrar, vou ficar perto da família. E talvez eu já tenha 2 anos que eu estou fora. Para o futebol goiano, vou dizer, Goiás, Vila, o Atlético não. Para o futebol goiano você topava? Topava. Lembrando que o nosso programa também tem o apoio dos produtos 3A. Lá tem massa corrida, tem tintas e também tem produtos de limpeza. Não só para a sua casa, como também produtos de limpeza para o seu carro, ou seja, limpeza automotiva. Zé Teodoro, por que você não foi para a Copa de 86? Olha, André, o Tele teve, na época, a intenção de colocar um jogador para improvisar o Josimar. E eu estava cogitado, eu estava num momento muito bom, estava bem no São Paulo, achei que era o momento de disputar uma Copa do Mundo. Eu tive 2 vezes para ir para 2 Copas, né? Foi de não 86 tive a e sorte, 90. As 2 Copas, de 86 e 90. Isso aí seria uma pontinha assim de frustração na carreira? Eu acho que como jogador sim. Eu acho que como jogador sim, porque eu acho que eu estava num clube grande, num momento bom. Bem, né? Eu acho que e outra coisa, eu estava regular, praticamente na época de bola de ouro, bola de prata,
placar. Eu sei que na época eu estava liderando essas pesquisas, né? Então eu acho que eu estava num momento bom. Agora, eu tive uma artroscopia, machuquei, o Mazinho teve a chance, né? Que ganhou a Copa América. Não joguei a Copa América. Eu fui campeão da Copa América sem jogar. Eu e o Tita, né? Naquela do Romário, naquela do... Isso. Que a menina fogueteira cortou na época do Chile, da final contra o Chile, no Maracanã. Rojas. Com Rojas. Essa possibilidade eu perdi de não ter recuperado e ter jogado. Talvez eu ia para a Copa ali de 90. Em 86 o Tele achou melhor, porque era do Rio de Janeiro, a imprensa mais forte naquela época. Chamou o Josimar. Chamou o Josimar e levou um jogador meia improvisado. Certo. Agora, para a gente fechar, queria tabelar com você aqui de primeira. Certo. Um jogador. Passado, presente? Dentro do seu critério. Que você jogou, um jogador, assim, Zico. O melhor. Zico. Um técnico. Um técnico. Cilinho. Melhor time que você já jogou? São Paulo. De qual ano? De qual ano? De 85. De 85. 85. No Goiás? 81, né? 81. De 81. 81, o time de 81 era... O time de 81 tem uma coisa importante, era o quê? Luvanor, Casalberto, Cacau, Gilson Jorge, quer dizer, a base era de casa. Não tinha uma panela, mas era panela em bom sentido. A gente trazia os caras de fora para dentro. Então a gente queria sair para time grande, então usava... que existia uma panela antiga que tirava os caras. Nós fazíamos o contrário. A gente tinha uma panela unida, mas a gente fazia churrasco, levava os jogadores que... Quer dizer, a gente só podia sair para time grande se a gente o quê? Se unisse, destacasse, né? E os caras nos ajudassem. Foi isso a estratégia que nós fizemos. Por isso eles todos hoje jogaram em time grande. Luvanor, Casalberto, Gilson Jada, todos eles passaram em time grande. Um jogo inesquecível. O jogo da decisão contra o Corinthians. Do campeonato, da conquista do título contra o Corinthians. Que aquilo eu queria, porque na época o trauma do São Paulo era decidir contra o Corinthians. E eu falava nos corredores, no vestiário, para os dirigentes, que eu queria pegar o Corinthians. Então eu gostava desse desafio e os caras, não, o Corinthians não. Eu falei, eu quero o Corinthians. Tem que dar o Corinthians, vamos pegar o Corinthians. Com Birubiru, lembra? Com Casagrande, e nós ganhamos o título dentro do Morumbi, em cima do Corinthians. No Campeonato Paulista. Você é feliz, Zé Teodoro? Eu sou feliz, graças a Deus, né? É uma família maravilhosa, família... gosto, faço aquilo que gosto, né? Que é o futebol. Tenho alegria, né? Estou feliz do que eu estou fazendo, gosto de trabalhar. Já estou aqui, tem uns dias parado, mas já estou ligando, conversando com o jogador, vendo DVD, olhando a Série B, que não deu tempo, ouvi poucos jogos. Agendando jogador, fazendo já a relação de 3 jogadores em cada posição para aquela equipe que vai me contratar, porque aí eu tenho que apresentar nomes, né? Então tudo isso a gente trabalha, não para não. Eu falo sempre para os jogadores, a gente descansa carregando pedra. E eu fiquei muito feliz com sua presença aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado mesmo, André. E eu torço para que esse seu sonho se realize de conquistar um título em um clube goiano. Um campeonato goiano e um campeonato nacional. Com certeza. Com certeza. E que seja breve. Se Deus quiser. E boa sorte lá no Santa Cruz ou outro clube que você for. Muito obrigado pela trabalhar. Entrevista. Valeu, gostei muito. Esse foi o Tabelando, que conversou com o Zé Teodoro, essa grande figura do futebol brasileiro. E para nossa felicidade, ele é goiano, ele é daqui. Lembrando que hoje às 8h30 da noite tem o Mais Esportes. A você um abraço e uma boa tarde. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol.